Ayla, a Filha das Cavernas. Em inglês, The Clan of the Cave Bear. Autora, John M. Awell. Quarta edição, Editora Record. Essa é a saga de um povo que se autodenominou o Clã do Urso da Caverna. A história de como ele viveu, dos animais que caçou, dos extraordinários totens que reverenciou. Mas, sobretudo, o livro conta a história de Ayla, uma menina achada e criada pelo clã. Ayla é clara e loura. O seu tipo a torna diferente, feia segundo a concepção da gente do clã. Além disso, apresenta estranhas particularidades. Ela ri, chora e tem a faculdade de falar. E mais, luta para ser fiel a si mesma com a sua inteligência avançada e a sua curiosidade sobre o mundo que a rodeia. Embora Ayla fosse visivelmente alguém de fora, que pertencia aos outros, ela foi educada por seus pais adotivos, prestigiada pelos membros do clã, sendo gradualmente aceita na intimidade dos grupos de família. Mas havia aqueles que gostariam de bani-la, devido às suas atitudes estranhas e ameaçadoras. Dessa forma, o conflito entre o velho clã, ligado às suas tradições pela hereditariedade, e a menina, que abrigava no seu meio, de uma espécie mais nova, destinada a alterar a face do mundo, jamais poderia ser resolvido. É essa luta que leva a Ayla por paragens que nunca ousaram imaginar as mulheres do clã. Movida pelo destino e pela vontade de sobreviver, Ayla transgride velhos e proibidos tabus. Obras da autora: Ayla, Filha das Cavernas, Os Caçadores de Mamutes, Planície de Passagem, O Vale dos Cavalos. Tradução: Maria Tereza de Rezende Costa. Livro de 1993, copyright 1980. Dedicação. Para Ray, meu pior crítico e melhor amigo. O livro começa então com um mapa. Europa pré-histórica durante a Era Glacial. Uma onda de calor fez retroceder as geleiras durante a época Pleistocena, de 35.000 a 25.000 anos antes de nossa era. Agradecimentos. Nenhum livro editado é obra exclusiva do autor. A ajuda brota diferentemente de várias fontes. Algumas contribuições a esse meu trabalho me foram fornecidas por pessoas que jamais vi e provável que nunca verei. Não obstante, sou grata aos habitantes da cidade de Portland e do condado de Multnomah, Oregon, que, com o dinheiro de seus impostos, mantém a Multnomah Country Library, a qual proporcionou o material de referência para esta obra. Sem isso, o livro não teria sido escrito. Sou também grata a arqueólogos, antropólogos e muitos outros especialistas no ramo que escreveram livros onde colhi grande parte das informações para compor o cenário e o ambiente desse romance. Há, entretanto, aqueles que contribuíram com ajuda direta. Dentre estes, quero especialmente agradecer a Jim DeCamp, o primeiro a ouvir a ideia da minha história, o amigo nas horas de necessidade, aquele que teve a paciência de ler um grosso original com entusiasmo e olhos atentos às falhas. Foi quem idealizou o símbolo para essa série. John DeCamp, o amigo e colega de letras, que, conhecedor das agonias e êxtases do ofício, tinha o dom de me ligar, exatamente quando eu precisava falar com alguém por dentro também de tais agruras. Karen Awell, que encorajou sua mãe, de modo como jamais poderá imaginar, rindo e chorando quando era esperado que o fizesse, embora o livro estivesse apenas esboçado. Kate Humble, a quem pedi o maior favor que se pode pedir a uma amiga, uma crítica honesta, pois, que muito valorizei, o seu senso de medida das palavras. Ela fez o impossível, uma crítica arguta e, ao mesmo tempo, simpática. Diane Sterrett, por se ter interessado pela história e ser suficientemente entendida em caças para contar alguns de meus deslizes. Lana Elmer, que, com uma atenção desmedida, passou horas a fio ouvindo minhas dissertações e ainda assim conseguindo gostar da história. Ana Bacos, dona de um discernimento inigualável, de quem recebi uma ajuda inventiva nas dúvidas de transliteração. Nem todas as minhas pesquisas foram realizadas em bibliotecas. Eu e meu marido fizemos diversas viagens para conhecer diretamente
no próprio terreno, como são certos aspectos da vida em contato íntimo com a natureza. Nesse sentido, os meus especiais agradecimentos a Frank Hale, especialista em sobrevivência no Ártico, junto ao Oregon Museum of Science and Industry, que me mostrou como fazer uma cama em caverna de neve, esperando em seguida que eu dormisse nela. Sobrevivi àquela fria noite de janeiro nas encostas do Monte Wood, aprendendo muitas coisas com o Sr. Hale, que é a pessoa que mais quero perto de mim durante a próxima era glacial. Estou também em dívida com Andy Van Hout por ter comigo compartilhado de seus excepcionais conhecimentos sobre a vida junto à natureza. Foi quem me mostrou como produzir fogo sem fósforos, machados feitos de pedra, torceduras de cordas, cestos, tecidos com fibras e couro cru, e a polir uma lasca de pedra até que ela chegasse a atravessar o couro como se esse fosse manteiga. Meus agradecimentos ilimitados a Jan Nagar, uma agente literária tão competente que conseguiu transformar a fantasia mais delirante em realidade e até ultrapassá-la. Também a Caroline Barron, editora arguta, fina e sensível, que, ao acreditar nesse livro, incorporou todo o meu trabalho, realizando-o ainda melhor. Finalmente, as duas pessoas que não tinham a menor ideia de estar ajudando, mas cuja assistência me foi de grande valor. Um deles conheci pessoalmente, mas a primeira vez que ouvi o escritor e professor Don James falar sobre literatura de ficção, ele ainda não sabia que se estava dirigindo especialmente a mim. Acreditava, então, falar para todo um auditório. As palavras que pronunciou foram exatamente as que eu tinha necessidade de ouvir. Don James não poderia saber disso na ocasião, mas talvez eu jamais tivesse terminado esse livro se não fosse ele. A outra pessoa conheço-a só através de seu livro. É Ralph S. Solek, autor de Shanidar, Alfred A. Knopf, Nova York. A história da escavação da caverna de Shanidar e a descoberta de vários esqueletos de Neandertal deixaram-me profundamente comovida. Foi quem abriu para mim uma perspectiva do homem pré-histórico, do homem da caverna, sem o que eu não teria tido a boa compreensão do significado da humanidade. E mais do que simples agradecimentos, devo pedir desculpas ao professor Solek por ter, em nome da minha ficção, tomado liberdades poéticas com os fatos levantados por ele. Na verdade, em termos históricos, quem pela primeira vez botou flores num túmulo foi um neandertalense.